queridos irmãos, bom dia a todos. Que a paz de Jesus, o amor de Maria de Nazaré nos envolva, nos fortaleça, hoje, amanhã e sempre. Mais uma vez estamos agora nesses nossos vídeos de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo nosso querido mestre Allan Kardec. Hoje começamos um capítulo novo. Vamos iniciar o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Essa é a primeira bem-aventurança que nós vamos comentar e que fazem parte de um trabalho divino, magnífico, feito pelo nosso Mestre Jesus, chamado Sermão da Montanha. Vejamos que naquela época, 2000 anos atrás, quando Jesus esteve conosco encarnado, foi dividido o seu trabalho, organizado para a gente conseguir compreender melhor, em 5 partes. E a mais importante delas é a parte moral, o ensinamento moral que nós encontramos nas bem-aventuranças que fazem parte do Sermão da Montanha, em que Jesus reuniu toda aquela multidão de gente, fiéis, seguidores do Mestre, os apóstolos. Também estavam ali presentes pessoas que o queriam comprometer, curiosos que viam aquela movimentação grande e foram lá a ouvir o Sermão da Montanha, que Jesus passou uma série de bem-aventuranças. Dentre elas, essa que nós vamos iniciar, muito bonita, muito importante, chamada Bem-aventurados os aflitos. Fica aqui sempre para nós um raciocínio. Todas as vezes que nós lermos um capítulo evangélico ou uma passagem que começa assim: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, o pensamento é da seguinte maneira: bem-aventurado significa feliz aquele que. Bem-aventurado, então, é uma oportunidade para aqueles que corresponderam e por isso são felizes. Ela vem, esta primeira parte, bem-aventurados aqueles que uma situação de vida, de nós praticarmos, no nosso caso, bem-aventurados os aflitos, aproveitarmos esse ensinamento moral da aflição. Feliz aquele que souber aproveitar a aflição, porque aí passa a ter uma recompensa, um merecimento, como a gente aprende. Qual? Serão consolados. Feliz aquele que souber sofrer, esta é a fórmula. Então, feliz aquele que, bem-aventurado, souber sofrer, pobre de espírito, manso e pacífico, porque ele passa a ter essa terceira parte, um merecimento. Qual? Serão consolados, serão chamados filhos de Deus, e assim vai. Todas as bem-aventuranças seguem esta fórmula. Dentro desse grande grupo de muitos os chamados, poucos os escolhidos, são muitos que têm a oportunidade de praticar. Na verdade, somos todos convidados a trabalhar e a servir, mas são poucos os que correspondem na vivência do ensinamento moral do Cristo. Então, são poucos os que terão merecimento para receber também a sua ajuda. Por isso, estas bem-aventuranças são fundamentais, são convites para nós praticarmos o ensinamento de Jesus. Cada uma dentro de um ensinamento moral que encerra o seu raciocínio, mas são convites para que nós sejamos felizes também. A de hoje não é diferente. Bem-aventurados os aflitos, porque ela trata da aflição. Ela traz a ideia inicial para nós em que estamos num planeta de provas e expiações, aonde o mal ainda domina. Então nós temos uma certeza,
que algo nós fizemos no nosso passado, nós temos uma história ainda comprometida espiritualmente e que por força disso, vamos voltar aqui, porque Deus é soberanamente justo e bom, permite que a gente reencarne, voltemos com as nossas bagagens e assim superando de melhor maneira a nossa aflição. Por isso, a bem-aventurança. Para nós iniciarmos então o nosso estudo evangélico de hoje, eu vou fazer a leitura desta mensagem para nós que estão as duas nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Então faço a leitura e nós vamos desdobrar juntos esta bem-aventurança. Vamos a ela. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. São Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Então vejamos que esta bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, se divide em 3 partes. Ou seja, a aflição apresentada pelo Evangelho de maneira genérica, não exclusiva, de maneira exemplificativa. Ele usa 3 exemplos para ilustrar as aflições. Na semana que vem, para que vocês tenham em conta, nós vamos comentar sobre a justiça destas aflições. Mas hoje nós nos limitamos a apresentá-las. Então as aflições para esta bem-aventurança aqui se dividem em 3. Os que choram, os que têm fome e sede de justiça e os que sofrem perseguições. Diz o Evangelho que os que choram serão consolados, em que ele coloca a aflição relacionada com este choro, com esta dificuldade, com este sofrimento. Mostra para nós, nesta bem-aventurança, que todos nós sofremos. Todos nós carregamos a nossa dor, porque ainda não somos espíritos puros. E trazemos, como nós falamos agora há pouco, a nossa bagagem ainda comprometida. Estamos aqui reencarnados para aliviar esta bagagem, para resgatar as nossas faltas do passado ou do presente. E assim, a aflição, o sofrimento, a dor ainda é nossa companheira. Mas para mudar esse contexto, para mudar essa maneira de nós caminharmos e que não estamos assim pesados, parece que a dor é tanta que eu não consigo olhar para frente, eu olho para baixo. Não! O convite da bem-aventurança é para nós respirarmos, buscarmos força, fé e esperança em aproveitarmos a nossa aflição do choro, da dor, da dificuldade e buscarmos superá-las, independente de quais sejam. Se for uma dor física ou se for uma dor moral, não é o fim do mundo.
Todos nós sofremos, mas se sofremos é porque temos necessidade. É preciso para burilar o nosso espírito. E convida então o Evangelho a termos a paciência, a tolerância e, acima de tudo, uma palavra-chave, a resignação pelas nossas aflições. Não nos prendermos a ela, mas libertarmos o nosso espírito para sermos bem-aventurados. Feliz aquele que sabe sofrer, porque ele será o quê? Consolado. Quando eu não me prendo à dor em si, mas eu procuro, por exemplo, aliviar a dor do meu semelhante, eu levo o consolo a ele, eu dou o consolo, eu também recebo o consolo. Não se prendam às próprias dores, não vamos ficar fixas a ela. Ai, meu Deus, como dói, hoje eu não aguento sair da minha cama. Eu não vou ao centro espírita porque a dor é demais. Eu não vou ajudar um idoso, uma criança. Eu não vou vibrar, não preciso nem sair do lugar. Eu não vou vibrar no evangelho no lar porque dói muito. Não, essas justificativas não bastam. Vamos aproveitar a oportunidade da dor, resgatá-la, para não voltarmos com uma dor maior. E aí, tem uma mensagem do nosso querido Emmanuel no livro Convivência, ditada por Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico, que diz assim que muitos, ainda infelizmente no mundo, não sabem aproveitar a dor, porque catalogam o sofrimento e não sabem esperar todo o benefício que uma dor pode causar. Porque diz o Evangelho, a dor é uma bênção divina. Então a gente procura valorizar mais o obstáculo e não o ensinamento que nos supera o obstáculo. Nós aproveitamos a dor de maneira limitada. Valorizamos mais do que ela merece. É um convite, é uma oportunidade de sermos bem-aventurados. Então, completa o nosso querido Emmanuel dizendo que a infinita bondade de Deus permite que nós venhamos cá a resgatar estas dores. Mas, à medida que nós nos colocarmos como bem-aventurados e não nos prendermos à dor, esta mesma bondade de Deus nos sustentará a superação dos obstáculos, porque a convicção, a fé, a certeza na ajuda divina nos auxiliará a superarmos a dor. Por isso que seremos consolados, mas precisamos ter, nos que choram a aflição pela dor, precisa ter resignação e paciência. Outra aflição que nós encontramos aqui, que nós fizemos a leitura, os que têm fome. Os que têm fome e sede de justiça, porque diz a nossa passagem evangélica, serão saciados, receberão ajuda. Aqueles que tiverem fome e sede de justiça serão saciados. Faz remissão a uma das leis morais mais profundas, mais importantes que nós encontramos, que é a lei de justiça, amor e caridade. E aí, nós observamos mais uma vez que Deus, como a gente aprende no Livro dos Espíritos, soberanamente justo e bom. Soberanamente, dá a ideia de algo muito mais sublime na justiça divina, coisa que nós ainda não temos condições de aprofundar. Mas esta justiça divina, que permite que nós reencarnemos hoje, voltemos aqui para resgatar as nossas faltas, aliviarmos a nossa bagagem de aflição. Qual é o caminho que nos auxilia?
é o caminho da verdade, é o caminho da vida, que este caminho tem um nome, Jesus Cristo. É o nosso Mestre quem nos convida a estarmos com Ele para podermos encontrar a justiça divina na prática do bem e saciarmos a nossa fome, a nossa sede, a nossa vontade de sabermos mais, de conhecermos mais, de trabalharmos mais dentro desta doutrina de amor do nosso Mestre Jesus. Por que seremos saciados? Porque nós vamos encontrar a justiça? Porque, infelizmente, aqui no mundo de hoje, no nosso planeta de provas e expiações, a injustiça dos homens ainda predomina. E não estamos a censurar ninguém, mas muitos têm muito e são poucos, muitos têm pouco e poucos têm muito. Há uma diferença nesta balança e justamente por isto em que aqueles que passam grandes limitações tenham a certeza que serão saciados, serão justiçados perante o julgamento divino. E aí, por fim, nós temos aqui também o livro fantástico do nosso querido Emmanuel, o Reformador, em que, na mensagem que se intitula Na Construção da Virtude, Emmanuel traz um raciocínio fantástico. Ele diz assim, vamos à leitura. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem, quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Ou seja, mesmo nas dificuldades que nós criamos para nós, e por isso a fome e a sede de justiça. Mesmo assim, se eu sofro a aflição, que eu mesmo criei, se eu sofro a aflição com resignação, já é algo bom. Mas ainda assim, se eu pratico o bem, ou seja, não basta não fazer o mal, eu tenho que fazer o bem, ainda que eu for injustiçado por isso, eu pratico o bem, eu passo a ter merecimento, o viver no país da virtude, entre os bons espíritos, entre os ensinamentos sublimes de entidades que trabalham no bem. É essa a ideia do reformador, pensamento trazido pelo nosso querido Emmanuel. E por fim, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Se relacionam àqueles que defendem os mais fracos, que são injustiçados e que mesmo assim sofrem perseguições. Vejamos os grandes missionários que aqui vieram, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Mahatma Gandhi, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá. Muitos deles sofreram perseguições, porque vieram numa vida dedicada ao bem, dedicada ao amor e à caridade. E mesmo na perseguição, eles não titubearam, não desistiram, continuaram a sua caminhada, porque o reino de Deus foi uma promessa divina a eles. Por exemplo, Francisco de Assis. Francisco de Assis sofreu perseguição dentro da sua própria casa. O seu pai não aceitava, porque queria que ele trabalhasse no comércio da família, na venda de tecidos. Queria que ele não fosse um trabalhador de Jesus, e sim um trabalhador do comércio. Quando, na realidade, Francisco de Assis, então, renuncia a tudo isso e vai viver na pobreza, vai viver na miséria, mas com a consciência tranquila por servir a Jesus. E mesmo na perseguição, qual o merecimento?
Bem-aventurado, feliz aquele que sofre a perseguição para defender os mais fracos, porque ele vai ter um merecimento. Qual? O reino de Deus. Mérito para habitar a espiritualidade maior. E por isso, então, esta aflição da perseguição, nós não podemos duvidar da ajuda da espiritualidade. Se temos a consciência tranquila que estamos a fazer o bem, que estamos a praticar as virtudes ensinadas por Jesus, se temos o nosso coração em paz por servirmos na caridade e no amor, esta bem-aventurança se aplica a nós e passamos a ter o mérito de um dia, quando retornarmos à pátria espiritual, habitarmos o reino de Deus, ou como diz Emmanuel no livro Reformador, o país da virtude, a morada dos bons espíritos. Então, essa é o início deste capítulo que é longo, nós vamos falar muito mais dele ainda, mas fica a ideia que bem-aventurados os aflitos, não esqueçam a fórmula, feliz aquele que coloca um ensinamento moral, uma prática a ser vivenciada e coloca no final um merecimento. E as aflições, pelo que nos apresentaram os dois evangelistas, Mateus e Lucas, coloca para nós exemplificativamente, não é uma regra absoluta, mas é só um exemplo de aflição pelos que choram, pelos que têm fome e sede de justiça e que sofrem perseguições. Semana que vem nós falamos a justiça destas aflições. Muita paz, muita luz, muita força e amor a todos vocês. Tchau, amigos.